Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Obrigado pela audiência. Nós estamos há 22 anos no ar, desde 2000, no ano 2000. Passamos por vários outros canais abertos e tal, mas sempre tendo essa fidelidade de vocês. Porque o programa se propõe justamente e faz isso, trazer conteúdos, né? Conteúdo de informação, conteúdos de qualidade em várias áreas do conhecimento, em várias áreas que, de certa maneira, dizem diretamente ou indiretamente a sua vida pessoal, familiar e profissional. Bom, nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre fazemos, com o nosso Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Parabéns aí pelo espaço que eu sei que está sendo consagrado em todo o Brasil. Muito bem. Né? E aqui tem uma pergunta do Edivaldo César Cabral. Ele não foi ele que descobriu o Brasil, mas está aí agora, né? De Curitiba, no Paraná. Um grande abraço ao pessoal de Curitiba, uma cidade maravilhosa. Curitiba é uma cidade educada, um paranaense. É um diferencial no Brasil, paranaense, catarinense e tal. Realmente nós temos que nos orgulhar de sermos, né, bem próximos a esses dois estados brasileiros. Bom, o Edivaldo pergunta o seguinte: professor D'Agostinho, eu sou contador de uma empresa que apura o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro presumido. Há 4 anos, a empresa comprou um veículo que faz parte do seu ativo imobilizado e depreciou esse ativo pelas normas contábeis. O valor da depreciação pelas normas contábeis é menor do que o valor da depreciação pelas normas fiscais. A empresa vendeu este veículo. Como faço para apurar o ganho de capital? O senhor pode me explicar como? Vamos lá, vamos tentar explicar. Eis a questão. Bom, uma coisa é verdade, tá? A norma contábil, ela diverge da norma fiscal. Tá? A norma contábil, ela foca no patrimônio. Tá? Se você compra qualquer bem, é isso? Esse bem, para ser incorporado no seu ativo, para se manter no seu ativo, você tem que depreciar de acordo com o desgaste, de acordo com a desvalorização real do bem. É isso? Ora, sempre se leva em consideração, já que nós nos referimos ao patrimônio, o quanto que aquele bem vale. Então, veja, se você compra um veículo, você sabe que no primeiro ano há uma depreciação do valor deste bem maior. Quer dizer, tem uma lógica que diz, saiu da revenda, 20% ele se desvaloriza. Então, dentro das normas contábeis, então, no primeiro ano, a desvalorização deste patrimônio seria de 20%. No terceiro ano, a desvalorização é menor. Enfim, porque tudo isso tem um valor. E essa é a norma contábil. A norma contábil estabelece que deve estar contido no patrimônio o valor de reposição deste bem, o valor justo que nós vamos adquirir quando se vende. É por isso que a norma contábil estabelece que você, quando compra um bem, você tem que estabelecer a vida útil deste bem, quanto é que você vai obter na revenda deste bem e, a partir daí, começar a fazer os cálculos. Então, no caso, compra-se um veículo, se estabelece quanto tempo esta pessoa jurídica leva para vender o bem, lá em média 4 anos, 5 anos, e depois quantos em valores ela vai receber pela revenda, que seria o valor residual, e essa diferença, então, que se faz a depreciação. Tá? Então, essa é a norma contábil. A norma fiscal é diferente. A norma fiscal diz que você deprecia até o custo real, o custo do bem. Então, se você comprou um veículo, esse veículo vai ser depreciado até o seu 100%. E quem estabelece a taxa de depreciação é a Receita Federal. Então, verifica, um veículo pela Receita Federal desvaloriza 20% ao ano de forma linear. Então, em 5 anos é zero. Não é isso? Ou seja, nós temos na contabilidade, temos lá para efeitos fiscais, né, para efeito da apuração do lucro real, né, 100% de desvalorização. Então, vê que há uma discrepância. Pela norma contábil, não pode ter no ativo um bem 100% depreciado. E está certa a norma contábil, não pode ter medo, se faz parte do patrimônio, não pode ser zero. Pela norma fiscal, isso é possível.
Tá? Então é por isso que existe essa divergência e essa discrepância. Só porque você, como contador, você não pode usar a norma fiscal na contabilidade. Se você usar a norma, se você quiser usar a norma fiscal, tá? Esse ajuste você faz na apuração do lucro real. Lá nos registros, na contabilidade, você tem que estabelecer o valor certo do seu patrimônio e depreciar de acordo com o desgaste real. Ah, não, mas eu quero usar a parte fiscal, porque a depreciação da parte fiscal é maior e com isso eu vou ter um lucro menor e tendo um lucro menor vou pagar menos imposto. Posso fazer? Pode, sim. Isso você pode fazer, só porque esse ajuste faz aonde? No LALUR. Você não faz nos registros contábeis, você faz no registro para efeito do imposto de renda. Então, como você diz que apura o seu imposto de renda pelo lucro presumido, não é isso? E você adota o regime contábil, então quer dizer que você tem contabilidade. Se você tem contabilidade, então você está fazendo certo, porque você está registrando de acordo com as normas contábeis. É isso? Então aqui não envolve a parte fiscal, porque você não apura o seu resultado pelo lucro real, mas sim pelo lucro presumido. Se é lucro presumido, você não precisa usar a depreciação pelas normas fiscais, não é isso? Muito bem. Então você sabe que, como é que se apura o imposto de renda e a contribuição, tendo por base o lucro presumido? Então, você divide a sua renda em dois tipos. Renda da atividade, que é a renda operacional, não é isso? Isso você aplica um percentual de acordo com a atividade que você desenvolve, não é isso? E sobre este percentual, que é o lucro presumido, você calcula o imposto de renda e a contribuição social. Depois você tem a outra parte, que é a renda da atividade não operacional, da atividade esporádica, da atividade extraordinária, não operacional. Então, a venda de um imobilizado não é operacional, porque eventualmente você faz isso. E ali não é a renda, ali é o resultado. Entende? Não é mais renda. Aí tu não aplica um percentual, tu aplica um resultado. E aí você tem que examinar a lei, então. O que é que diz a lei? Olha só. O regulamento do imposto de renda diz que o ganho de capital na venda do imobilizado corresponderá à diferença positiva. Se deu prejuízo, esquece. Tu não vai ter crédito nenhum. Só vais ter, se houver, diferença positiva. A diferença positiva entre o valor da alienação com o valor contábil. Muito bem. Então, se você deprecia pelas normas contábeis, isso parte do princípio que o valor desse veículo que está no patrimônio é o valor de mercado. Se é o valor de mercado e você está vendendo pelo valor de mercado, não existe diferença. Ok, não há resultado, porque dificilmente tu vai ter lucro nessa ocasião. Como você tem contabilidade e você adotou o regime contábil para efeito de depreciação, esquece lá o lucro para efeito fiscal. Então, e aí diz ainda lá na lei, que poderão ser considerado o valor contábil e na proporção desse o valor decorrente dos efeitos de ajuste ao valor presente, claro, porque eu aplico a contabilidade e o valor presente é o valor de mercado. Isso pelo regulamento do imposto de renda. Então, o regulamento do imposto de renda, o ganho de capital é o valor da operação menos o valor que está registrado na contabilidade. Isso, regulamento do imposto de renda. Depois, o que diz a norma da Receita Federal através da Instrução Normativa 1700? Diz que o ganho de capital na alienação do imobilizado corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil estabelecido no parágrafo 1º do artigo 200. Porque lá na lei não fala em parágrafo 1º do artigo 200, só diz que a diferença entre os dois. E o que diz o parágrafo 1º do artigo 200? Que a determinação do ganho ou perda do capital terá por base o valor contábil do bem
assim entendido, o que estiver registrado na escrituração do contribuinte. Então, se está registrado, é aquele valor que tu vais usar. E diz, diminuindo, se for o caso. Aqui está um problema muito sério, se for o caso da depreciação. Por que ele diz se for o caso? Porque se tu não tiver contabilidade, porque quem apura o imposto de renda pelo lucro presumido, ele não é obrigado a ter os registros patrimoniais, ele basta ter o registro caixa, ok? Então, nesse caso, se for o caso, desconta-se a depreciação. Se não for o caso, não desconta. Diante desta confusão, o que é que fez o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando examinou essa situação? Foi agora em 10 de maio de 21, através do acordo 91.01.5436 da primeira turma, diz o seguinte, que não, tu só podes descontar do valor da tua operação a depreciação se tu usou essa depreciação para reduzir a base de cálculo do teu lucro real. Porque se tu não deduziu da tua base de cálculo, né, esse percentual a mais do que para fins de beneficiar, se tu não usou isso, por consequência, tu não te beneficiou, então tu não tens por que agregar para apurar ganho de capital. Então, o Conselho de Contribuintes negativo é o valor da operação menos o valor contábil, que é o valor que tu pagou pelo bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? O valor que tu paga pelo bem sempre é maior do que o valor que tu estás vendendo por causa do uso. E se tu usou a depreciação, tu usaste a depreciação pelas normas contábeis, e as normas contábeis dizem que a depreciação é para ajustar o valor do bem pelo preço de mercado, pelo valor real, então tu não terás ganho de capital. Ok? Então, isso é o que diz a lei. A lei estabelece ganho de capital, valor da operação menos o valor contábil. Muito bem. De acordo com os registros contábeis. Se tu tens o registro contábil e obedecer às normas da contabilidade, que é as normas do patrimônio, a tua depreciação simplesmente é para ajustar o valor do bem ao preço real de mercado, ok? Se é preço real de mercado e tu estás vendendo pelo valor do mercado, certamente não vai existir ganho de capital. Se caso tu usasse as normas fiscais, ok? Que a depreciação é maior, tu só vais reduzir, só vais usar aquela depreciação se tu apuraste o teu imposto de renda com base no lucro real e foste beneficiada por esta redução, ok? Não sei se tu foi claro, se não foi claro, tu entra em contato comigo, que pode ser por telefone, que eu faço a devida esclarecimento. Mas é isso, tá? Ganho de capital é o ganho de capital. Ou que quando tu ganha na tua operação. Se tu não ganhou nada na tua operação, não tenho por que se falar de imposto sobre esse ganho. Muito bem. Aí o Edivaldo César Cabral, de Curitiba. Salles, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade. Estamos à disposição. Continue mandando perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Um forte abraço a todos e vamos em frente. Olá, as democracias morrem nas urnas, não pela mão de generais. Foi o que sentenciou Humberto Eco, filósofo, semiólogo e escritor. Nossa democracia está sendo roubada por civis de toga, mas civis. Justo aqueles que de público juram defendê-la, ao passo que censuram, prendem e punem quem se atreve a dizer não, a contestar. Em conversa com os ciganos, aprendi o ditado: tirar a carruagem da lama antes que vire lama. Perfeito. Ainda há tempo para tirar o Brasil da lama da corrupção, do conluio entre grupos que subtraem nossos recursos escassos e querem submeter a sociedade à escravidão mental. Temos a obrigação, nós que fazemos parte do lado saudável da sociedade, de extirpar o maior câncer do século XX, agora querendo reinar também no novo século, a esquerdopatia petista. Ou extirpamos esse câncer agora, ou ele vai devorar o futuro de toda a nossa atual e futuras gerações. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro,
temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. A reforma tributária voltou à pauta depois das eleições. É de reconhecimento público que o sistema tributário brasileiro é um conjunto enorme de regras que prejudica o país em termos de competitividade, nos deixando em desvantagens tanto no mercado interno, através de concorrência desleal de quem não paga o imposto, como no mercado externo, frente a outros países. O Brasil possui um emaranhado de leis. São 403.322 normas fiscais editadas, depois da Constituição de 88, até o ano passado. Isso equivale a 52 regras alteradas por dia útil, uma média de 2,17 regras alteradas a cada hora. São tantas normas que dá um livro de mais ou menos 42 mil páginas. E isso torna impossível qualquer empresa acompanhar essas mudanças. Muita coisa está para acontecer. Mas não sejamos ingênuos, a mesma facilidade que o governo quer para que as empresas melhorem a sua competitividade através da reforma tributária, irá facilitar muito e muito a fiscalização da Receita Federal e das receitas estaduais. A cultura da sonegação de impostos no Brasil está cada vez mais com os dias contados, o que é bom para o país, melhora a arrecadação, melhora a entrega de resultado para as pessoas e as empresas acabam aprimorando a gestão para poder sobreviver. Vamos pensar sobre isso. Uma boa semana a todos. Muito bem, um dos assuntos importantes que nós temos trazido aqui no programa há muitos anos diz respeito à aposentadoria, as questões que dizem respeito à previdência social. Isso explica porque o Brasil, por exemplo, já passou de um país jovem, hoje o Brasil é um país que tem mais de 60% da sua população com uma certa idade ou se aproximando de uma certa idade de 60 anos. Ou seja, um país de velhos, um país de idosos, né, da terceira idade. E nada mais justo do que a gente pontificar muito as coisas que dizem respeito a essa massa da população que cada vez mais é significativa no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que de um modo geral, as pessoas não é por ser velhas que são deficientes, muitas vezes tem jovens deficientes, mas à medida que a idade vai avançando, as pessoas vão tendo certas comorbidades que acabam trazendo problemas, inclusive, e isso tem muito a ver com a questão da previdência social. Por isso que está aqui comigo o Fernando Braga Freda. Freda, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra sempre trazer o pessoal lá da Pereira da Costa. Bom, muito prazer estar aqui com você. Sou teu telespectador há muitos anos. Beleza. Então Você é natural de onde, Freda? Sou de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada, conheço aqui pertinho, né? Encruzilhada é uma bela cidade, eu gosto muito de Encruzilhada. Na Serra do Sudeste. Exatamente. Encruzilhada é uma cidade muito simpática, eu gosto muito. Ela fazia, quando eu estava na Bandeirantes, canal aberto, eu fazia muita reportagem e fiz muitas matérias lá em Encruzilhada do Sul. Parabéns ao pessoal de Encruzilhada ter um filho desses como o Fernando. Agora é a cidade dos vinhos, né? Dos vinhos, né? Pois é. Como o vinho, lá na minha terra também, Uruguaiana, o vinho está se desenvolvendo lá na fronteira, aqui, boas, Livramento e tal, né? Na Zona Sul, mas também na fronteira oeste, lá em Uruguaiana. Encruzilhada também, que bom, né? Na Serra. Ali é uma região boa também, uma serra, né? A Serra do Sudeste, então... Que beleza. As uvas... E o vinho ajuda a longevidade, né? O vinho, eu sempre digo que eu tomo como remédio o vinho. O vinho ajuda a longevidade. O vinho dizem que é a bebida alcoólica a única que é remédio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Vamos sim. Então, o IBGE, ele estima que 23% da nossa população tem algum grau de deficiência, né? Então, a nossa Constituição Federal, ela adotou critérios diferenciados para a aposentadoria dessas pessoas, né? E, então, a gente teve um marco em 2015, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que conceituou a pessoa como deficiência, a pessoa que tem algum grau de limitação, uma incapacidade
sensorial, física, mental ou intelectual de longa duração, que em conjunto com barreiras do dia a dia limitam a participação plena no trabalho, no exercício profissional. A participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso né? atinge também as pessoas jovens, né? Claro, sem dúvida. Então, essas pessoas tiveram uma vantagem na questão da aposentadoria, né? Então, a Lei Complementar 142 de 2013, ela trouxe critérios diferenciados para efetivar essa contagem que a Constituição Federal nos trouxe, né? Então, a gente tem 2 tipos de aposentadoria, né, para a pessoa com deficiência, claro, além dos outros benefícios, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade, ao invés dos 65 anos, né, para homem e 60 para mulher, a pessoa com deficiência ela tem uma redução de 5 anos. Então, o homem pode se aposentar com 60 anos e a mulher com 55, né? Então, ela é bem benéfica, né? Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela traz alguns redutores, né? Dependendo do grau de deficiência dessa pessoa. Então, se ela, por exemplo, se ela tiver, a sua deficiência for considerado grave, o tempo de contribuição dessa pessoa diminui em 10 anos. Se ela for considerado moderado, né, ela diminui 6 anos. E se ela for considerado leve, ela diminui 2 anos, né? Então, ela traz muitas vantagens para a pessoa com deficiência, né? Fernando, me diz uma coisa, essa questão assim, tu coloca assim, se for considerado a doença, for considerado deficiente e tal, como é que é feito esse processo? Eu sei que tem a Previdência, os seus próprios corpo clínico, o seu corpo médico e tal, né? Como é que esse procedimento acontece? Porque tem muita gente que reclama que não tem condição de trabalhar, mas o INSS não reconhece essa deficiência que ela tem. Esse conflito, como é que ele se dá e como é que ele é resolvido? Então, o grau de deficiência ele é avaliado por numa perícia psicossocial. Então, o segurado ele vai ser avaliado pelo um médico e pelo um assistente social. E aí tem um índice de funcionalidade brasileira para aposentadoria que vai fazer uma pontuação. Então, o médico e o assistente social eles vão fazer uma longa entrevista, 57 atividades distintas. Itens, né? 57 atividades distintas de 7 setores, assim, sensorial, vida doméstica, higiene da pessoa. E vai se traçar um número, né? Uma pontuação. Aí ela vai ser encaixada entre leve, moderada ou grave, né? Então, é uma perícia muito, muito aprofundada para saber quais as barreiras que essa pessoa enfrenta. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, duas pessoas que têm a mesma doença, nem sempre elas vão ser encaixadas num grau de deficiência iguais. Da mesma maneira. Por quê? Porque a assistência social ela vai avaliar também as condições econômicas da pessoa. Então, se uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade para caminhar, vai se avaliar se ela tem cadeira de rodas, se ela tem alguém que lhe auxilia, se ela tem um carro adaptado. Então, tudo isso conta nessa pontuação para saber se qual o grau de deficiência dessa pessoa, porque daí vai ser avaliado as barreiras que ela enfrenta, né? Porque aí também entra a questão social, né, do segurado, né? Se o segurado tem condições de ter um carro adaptado, já tem uma pessoa que mora lá no interior, a gente estava falando do interior, que mora lá no interior, tem que se deslocar de muletas para trabalhar, tem que pegar um ônibus, né? Então, essa pessoa vai ter um grau de deficiência provavelmente aumentado, né? Devido às barreiras que ela enfrenta, né? Perfeito. É importante também lembrar o seguinte, né? Que toda a situação, não precisa ser questão da deficiência, mas todo segurado, todo aquele que tem alguma questão, como vai fazer alguma demanda junto à Previdência Social, tenha a assessoria de advogados que estão especializados nisso. Quer dizer, é o primeiro grande passo que se dá. Porque eu sei como é que é essas coisas. Eu já me aposentei há 10 anos, mas eu sei como é que é muito complicado. Se tu não tem essa assessoria, de tu dar o primeiro passo, às vezes tu dá um passo em falso e isso vai ter reflexo lá na frente. Então, é importante esta assessoria, né, com alguém que já tem essa experiência, tem o conhecimento da lei, e muitas vezes a lei ela tem algumas interpretações que podem ser utilizadas
e não é mal isso aí, não é nada contra a lei, utilizado para beneficiar o previdenciário, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem a questão dos cálculos também, né? Uma questão muito complexa de se avaliar. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem uma vantagem que ela não foi tão impactada pela reforma da Previdência. Então, a sistemática de cálculo permanece praticamente inalterada. Então, ela continua as mesmas regras. Por exemplo, hoje, a gente está em 2022, hoje a mulher ela se aposenta com 61 anos e 6 meses. Ano que vem, vai se estabelecer e vai fixar os 62. Só que a aposentadoria da pessoa com deficiência continua os mesmos, né? Então, a mulher deficiente ela vai se aposentar com 55 anos e o homem com 60. Então, e também o coeficiente de cálculo manteve o mesmo. Não é como é agora que tu parte de 60%, né? Então, mantiveram-se os cálculos anteriores à reforma da Previdência, né? Que bom, que bom. Então é importante, mais uma vez, ressaltar que você procure a ajuda, né, de um advogado que é especializado nessa área. Ele vai dar toda a abrangência da coisa, os caminhos e tal, e certamente você vai conquistar aquilo que você merece do ponto de vista da sua atividade e, sobretudo, aquilo que você contribuiu, né? A sua colaboração com a nossa sociedade. Fernando, obrigado pela tua presença. Alguma coisa mais que você queira esclarecer? Sim, falar também que a gente teve uma novidade no passado, que a pessoa que tem visão monocular, agora já é... Antes, a jurisprudência já estava entendendo que a pessoa com visão monocular era considerada um grau de deficiência leve. Então, agora, com essa lei que foi promulgada ano passado, agora a pessoa com visão monocular, que é tão comum, né? A gente vê as pessoas com visão monocular, elas agora têm direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, então vai ser encaixado como leve, vai ter esses redutores, né? Perfeito. Então, só lembrando a questão do cálculo, mais um ponto que eu acho bem importante a gente ressaltar, a questão do cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, provavelmente ele vai ser mais benéfico para esse segurado, né? Então, é bom a gente avaliar o segurado, ele ter essa documentação médica, né, dessa deficiência dele, desde quando iniciou, que é muito importante. Perfeito. E, então, assim, lembrando que ainda se tem uma discussão, porque agora com a reforma da Previdência, tu não exclui os 20% menores salários, né? Tu leva em consideração todos os teus salários desde julho de 94 e faz essa média aritmética. Tem-se uma discussão porque provavelmente o pessoal que fez a reforma da Previdência meio que esqueceu da aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, pouco tempo depois, o INSS divulgou um ofício circular, né, dizendo que não, a pessoa com deficiência, tu leva em consideração todas as contribuições, ou seja, não se exclui os 20%. Em que pese a Lei Complementar 142, que fala da questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é clara dizendo que sim, se exclui os 20% menores, né, do cálculo dessa média aritmética. Então, a gente tem uma discussãozinha, porque o governo alterou o regulamento da Previdência Social, reiterando, dizendo que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela se exclui os 20% menores, mas tem uma discussão. Mas, assim, de qualquer maneira, a aposentadoria da pessoa com deficiência ainda é a mais benéfica para os segurados, né? Porque ele manteve os coeficientes de cálculo em 100%. Perfeito. Então, sem dúvida, é uma boa opção para o segurado, né? E lembrando que tudo que a gente falou aqui também serve para o servidor público, né? O servidor público também, que tem deficiência também vai ter essas vantagens tanto de tempo quanto de cálculo, né? Perfeito. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedora, né? Sempre quando vocês vêm de lá, trazem essas explicações importantes aí. Você sabe, então, que tem que buscar sempre a assessoria de um advogado especializado na área da Previdência para ter um êxito melhor junto à Previdência Social. Obrigado, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, estou recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz assuntos importantes, naturalmente na área da área empresarial, na área social e tal. E um dos assuntos, Dr. Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, diz respeito à flexibilização da Lei KISS. A flexibilização da Lei KISS era uma reivindicação de vasta e ampla margem da sociedade, sobretudo na área empresarial, do empreendedorismo, porque havia um travamento de muitos processos para iniciar negócios. E agora essa flexibilização vem atender a esse apelo. Exatamente, Silvio. Nós tínhamos em Porto Alegre, né, centenas, milhares de alvarás trancados, né? Então o empreendedor ia lá, montava o seu empreendimento e não conseguia tirar o alvará porque ele não conseguia aprovar o seu PPCI, não conseguia aprovar o seu plano de proteção contra incêndio. Então, ontem foi aprovado por 39 votos a 7, o que demonstra o que tu acabou de falar, ou seja, a grande maioria querendo essa flexibilização. O resumo dessa flexibilização, Silvio, é que 991 atividades, QNAIs, aquela atividade que está ali no QNAI do CNPJ da empresa, 991 dessas atividades foram liberadas do chamado certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, né? Então, atividades de risco baixo e médio, né, com até 200 metros quadrados e que não ultrapasse 2 pavimentos, elas já nascem liberadas da necessidade deste certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Isso agiliza muito a expedição dos alvarás. Tu sabe, Silvio, que diversas atividades, né, se tu não tem o alvará, se tu perde o PPCI, tu não consegue continuar com aquela atividade. Por exemplo, farmácia. Farmácia, para comprar os remédios controlados, precisa apresentar a sua regularidade documental. Dentre esta regularidade documental está o seu alvará, que está intimamente ligado ao seu PPCI, né? Diversos empreendimentos em Porto Alegre, né, em que o empreendedor construiu o prédio, né, ele não consegue locar as suas lojas, por exemplo, porque aquele PPCI que foi projetado para aqueles empreendimentos não está adequado à operação daquele inquilino que ele locou. Então, com isso, se desprende, se flexibiliza melhor essa questão. É óbvio que as atividades de alto risco ou atividades que trabalhem com produtos inflamáveis, né, atividades que tenham subsolos acima de 50 metros quadrados, enfim, exigem de maior controle e vão continuar na regra do PPCI, do certificado de licenciamento dos bombeiros. Tratar de maneira desigual os desiguais. Exatamente, Silvio. Existem atividades que não têm risco nenhum, né? Uma salinha de fisioterapia, um escritório de advocacia pequeno, né? Então, você tem que realmente fazer isso. Tá, okay? Bom, uma outra coisa, nós estamos chegando aí no ano de 2023, é também uma questão que envolve o imposto predial e territorial urbano em Porto Alegre. Parece que tem umas mudanças importantes, né? Sim, uma mudança boa e outra nem tão boa. Nós tivemos uma redução nos descontos. Este ano, os descontos chegam até 11% para a pessoa física e até 9% para a pessoa jurídica. Os descontos já foram maiores. Mas houve uma mudança boa. Você vai poder pagar o IPTU à vista até o dia 8 de fevereiro e não até o dia 8 de março, como era nos anos anteriores. Então, você vai ter mais um mês aí para poder fazer o pagamento do seu IPTU 2023. Uma outra mudança é que, a partir do dia 8 de março, inicia o pagamento do IPTU parcelado. Então, você tem até o dia 8 de fevereiro para pagar o IPTU à vista, com os descontos que podem chegar até 11% para a pessoa física e 9% para a pessoa jurídica.
Eu fiz uma colinha aqui, Silvio. Como é que se faz o cálculo dos descontos? Quem paga à vista já tem 5% de desconto na cota única. Se você está em dia, se aquele CNPJ ou aquele CPF está em dia com os tributos estaduais, ou seja, não está devendo IPTU, não está devendo ISS, não está devendo taxa de coleta de lixo, você ganha mais 3% na pessoa física e mais 4% na pessoa jurídica, tá ok? E quem pediu nota fiscal de serviço, sabe quando fazem aquela pergunta, você quer o CPF na sua nota? Né? Quem fez esse pedido, né, leva mais até 3% de desconto na pessoa física. Ou seja, quem tirou de 1 a 6 notas de serviço no seu CPF no ano de 2022, ganha mais 1%. Quem tirou de 7 a 18 notas de serviço no seu CPF no ano de 2022, ganha mais 2% de desconto, e quem tirou acima de 18 notas de serviço no seu CPF no ano de 2022, ganha mais 3%. Então, na pessoa física, se você somar os 5% da cota única, os 3% para quem está em dia com os tributos estaduais e mais os 3% de quem emitiu nota fiscal, nós chegamos em até 11% de desconto. É um desconto razoável, ele é menor do que os anos anteriores, mas ele é bem significativo porque o IPTU de Porto Alegre subiu muito. Nós tivemos uma readequação das nossas tabelas recentemente, então é um desconto que você tem que aproveitar. E só para lembrar, para quem vai parcelar o IPTU em Porto Alegre, o parcelamento começa no dia 8 de março e você pode parcelar em até 10 vezes esse ano, levando os pagamentos então de março a dezembro de 2023, sem juros. Perfeito. Boas informações, afinal de contas, podiam ser melhores, mas enfim, são boas notícias. É verdade. Né? Está entrando o ano 2023, começa matrícula da escolar, IPTU, começam todos os tributos de início de ano, IPVA, que vem forte esse ano de novo. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Está comigo aqui o professor Saul Sastre. O professor sempre é muito bom quando o senhor vem aqui, não só deixa o seu comentário e tal, mas também a gente possa bater um papo, né, sobre o momento atual que nós estamos vivendo, né? E pela experiência que o senhor tem também no mercado, como palestrante, como tem a percepção de mercado, então, das coisas que estão acontecendo. E me parece assim que a instabilidade política do Brasil, que é flagrante, né, todo mundo sabe, ela não tem afetado muito a questão dos negócios, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos passando isso sem muito afetamento da economia. Silvio, telespectadores, é sempre uma alegria estar aqui no programa, né? Assim como a gente diz, o Brasil ele sobrevive apesar da política, né? O Brasil ele está com uma gestão muito boa diante de todos os, na minha opinião, né? Diante de todos os percalços e todos os problemas que aconteceram nesse ano, né? Ou anos passados que vieram com pandemia, depois guerra na Rússia, né? E aí na globalização afeta todo mundo. Então foi um ano, está sendo um ano difícil, estamos ali a 45 dias do final, mais ou menos. Está sendo um ano bastante difícil, bastante desafiador, mas assim como outros países, a exemplo do México, nós estamos sobrevivendo a isso. Tu falaste no México, então é importante relembrar um dado que o Fundo Monetário Internacional lançou aí há 2 meses atrás, elegendo o Brasil e o México como os 2 países que melhor souberam administrar a sua economia durante essa crise a partir da pandemia de 2020. Mas, de qualquer maneira, Saulo, é importante o seguinte salientar, esse rumo que a economia está trazendo. Eu acho importante que a economia ela se descole um pouquinho da política, sobretudo no Brasil, né? Que essas crises políticas, elas sempre acabaram trazendo prejuízos e não benefícios para o rumo da economia. E se vê hoje o crescimento econômico no Brasil, que é o mais importante entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, e isso é uma coisa flagrante, isso mostra que a economia está seguindo o seu caminho, ela tem um certo nível de amadurecimento. Exato. E o que pode ameaçar, e o que entra muito na lógica entre economia e o restante, é a palavra democracia. Então, a economia precisa da democracia, precisa da estabilidade democrática de um país para conseguir, então, navegar em águas tranquilas, né? Então, o que assusta, sim, Silvio, muito, certo? É a perda da democracia, que pode vir através de uma ditadura, e isso seria horrível, né? Empresas saindo do país e toda aquela censura que nós vivemos lá na década de 70, 80. Ou então, por outro lado,
uma perda de democracia mais branda, como, por exemplo, que foi ferido recentemente a Constituição com relação à liberdade de expressão. Isso é um termo que tem que ser bem compreendido. Não estamos falando em libertinagem de expressão. Ou seja, o que a Constituição diz lá no artigo 5º, né? A gente tem o direito de se expressar, tu como jornalista, muito mais, né? Até porque existe não lembro qual é a cláusula lá que dá essa garantia para o jornalismo, né? da questão democrática, mas desde que não vá ferir o direito das outras pessoas, desde que não vá, tu não pode sair pela liberdade de expressão ofendendo as demais pessoas e muito menos ameaçando a democracia. Isso aí que tu fala aí é uma coisa importante, não só vale apenas para profissional de comunicação como nós, como eu, basicamente, e milhares de nossos colegas no Brasil inteiro, mas a Declaração de Direitos Humanos dada de 1945, ela fala exatamente isso, quer dizer, a pessoa tem as suas liberdades desde que ela não ultrapasse, não amasse, digamos, a liberdade do outro, quer dizer, ela não vá em confronto à idade do outro, a liberdade do outro. Então, esse respeitar a liberdade do outro não é nem uma questão de liberdade de imprensa, é uma questão do Código Civil, né? E se tu faz uma coisa criminosamente contra o Código Penal. Então, existem instrumentos no Código Penal e no Código Civil, afora a questão da lei de liberdade de imprensa, que podem ser utilizados, mas não proibir as pessoas de se expressar. Porque eu acho que a nossa democracia ela vai amadurecer à medida em que nós possamos trabalhar o não e o sim. Tá? Ou se tu tiver uma chamada democracia em que tu não pode dizer não, só sim, é uma coisa subserviente. Porque na base da democracia, não é apenas como dizem aí alguns legiões de seletos ministros do Supremo, e a base da democracia é o voto. Não é. O voto é talvez não tão importante assim, instrumento da democracia. A democracia, a base fundamental, é a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Exato, Silvio. Então, assim, essas intervenções, né, que a gente teve recentemente pelo STF, o ministro Marco Aurélio disse que o STF ele é a verdade, né, e não cabe, então, contestar. É verdade isso. Isso está na Constituição também. Mas os ministros podem ser e devem ser contestados e tem instrumento constitucional para isso, que é através do próprio Senado Federal, que pode sim declarar impeachment de algum ministro que vier a ferir algum preceito constitucional que ele está lá para lutar. Defender, então, né? Exatamente. Então, a questão da democracia que nós estamos falando, tanto numa ditadura que não interessa para o Brasil, quanto uma ditadura disfarçada, uma mordaça disfarçada que também não interessa para o Brasil, afeta diretamente a nossa economia. Né? E isso é um dos temores que nós temos aí para 2023, né? De todos esses movimentos. Eu até fico pensando, esses dias eu estava vendo zapeando pelo canal, né, Silvio, porque eu não tenho algumas mídias que eu não assisto, me nego a assistir. Eu também. E aí, nós sabemos quais são. Exatamente. E aí o que acontece, né? Os movimentos golpistas, o movimento... Não. Antidemocráticos. Antidemocráticos e tudo mais. Não, para um pouquinho. Isso é indução de novo, né? E pior não é isso. Todo viés acaba sendo para o cunho financeiro. Eles têm interesse financeiro, canalizam para aquele viés, e aí quem não tem muito discernimento ou prefere, atua como uma massa de manobra, acaba virando papagaio e repetindo o que a grande mídia fala. Então a gente tem que ter esse olhar crítico, né, para entender o quanto a democracia, que é o melhor para o povo, vale para estabilizar a economia e todo mundo se dá bem com isso. Perfeito. O grande problema é nós perceber as coisas e não sermos levados pelas chamadas narrativas. As narrativas de fatos que são distorcidos e tal, exatamente porque vão servir a algum propósito. Saulo, obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima oportunidade para nós bater um papo. Obrigado e uma excelente semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, gostaria de falar sobre o bloqueio judicial. O que significa bloqueio judicial? Bloqueio judicial é oriundo de uma ação de cobrança judicial ou alguma execução. E os meios para executar são constrição no patrimônio do devedor. No entanto, temos bens que são impenhoráveis, não podem ser passíveis de penhora. Eles, salário, pensões, qualquer oriundo que venha de subsistência desse indivíduo não pode ser penhorável. Conta salário também é impenhorável, no entanto, cuidado quando essa conta salário se vincular também à conta corrente ou outra conta que tenha outros rendimentos, outras movimentações financeiras, pois neste caso o judiciário não reconhece como conta salário. Outra regra de impenhorabilidade são contas poupanças de até 40 salários mínimos. Para empresas também há essa regra de impenhorabilidade, onde não pode deixar a empresa sem o mínimo necessário para a constrição para pagamento das suas dívidas, das suas despesas ordinárias, como salários, conta de luz, entre outras. Então, se você porventura tiver uma constrição, uma restrição bancária em razão de uma cobrança judicial, saibas que você tem direito a rever este bloqueio. Basta que você procure um profissional, um advogado de sua confiança, para ingressar com uma ação de impenhorabilidade sobre essas ações que foram penhoradas. Essa é a dica de hoje. Muito bem, para terminar o programa desta semana, Dr. Silvio Pereira, obrigado pela sua presença uma vez mais. Parabéns aí a sua entrevista anterior, aí muitos comentários e realmente um conteúdo importante e na área importante, né, da nossa vida, que é a área médica, a área de saúde e tal. E tem um assunto, Dr. Silvio, hoje que é um assunto que naturalmente hoje diz respeito a todos nós. De certa maneira, com menos ou mais graus, a gente sofre desse problema que é o estresse. E aí? Isto. O estresse, bem lembrado. Até nós comentamos isso como fator, inclusive, influenciando no acúmulo de gorduras, né? Eu nem gosto de dizer muito obesidade, mas acúmulo de gordura. O estresse, ele causa uma alteração de um hormônio chamado cortisol. Você deve ter escutado falar. Sim, claro. E o cortisol, ele regula o metabolismo. Consequentemente, se ele estiver muito alterado, ele faz uns papéis inversos. Ele começa a depositar gordura e começa a evitar a queima de gordura. Então, a pessoa trabalha em função de querer emagrecer e não consegue o resultado. E aí se perde. Pô, mas eu faço exercício, vai para uma academia, aquilo aumenta o quadro de estresse. Que são fatores tipo preocupação, né? Vê que os empresários geralmente são mais estressados. E sempre se disse, tem que trabalhar o estresse. Como? Tem que diminuir o estresse, mas ninguém diz como. Vai fazer relaxamento, vai fazer meditação. Às vezes a pessoa não tem tempo para isso. Hoje já se consegue trabalhar para diminuir o estresse metabólico. Ou seja, trabalhando isso de dentro para fora, regulando esse cortisol para que a pessoa comece a diminuir o seu ritmo. E, consequentemente, entrar num fator de harmonia. E assim conseguir uma regulagem melhor. O senhor falou aí que normalmente, falou empresário, a pessoa que tem uma atividade e tal, mas o estresse também não ataca as pessoas que não fazem nada? Ataca também em função da preocupação. A gente diz preocupação é estar pré-ocupado, né? Então, estar ocupado com alguma coisa, pensamentos, dívidas, preocupações com a família. Essa série de preocupações ativam esse hormônio cortisol, ou estimulam uma produção maior desse hormônio. E ele faz toda a alteração endógena. Doutor Silvio, existe assim, digamos assim, eu já ouvi falar, muitos médicos falarem e li muito sobre isso, que um nível de estresse é importante para a pessoa ter, quer dizer, um certo nível de estresse, que ele ajuda as pessoas a ser mais ativas, a buscar as coisas e tal. Isso é verdade? Seria exatamente em função disso. Esse hormônio cortisol, ele dá essa atividade. Se a pessoa muito parada e tal, ele baixa o nível e a pessoa fica com aquele nível basal, que a gente costuma dizer muito baixo, muito lento. Tanto que se a gente tem algo para fazer e está atrasado, começou a pensar naquilo, preocupou, o que acontece? Sobe esse ânimo e a pessoa começa a agir mais rápido, que é o hormônio do cortisol que faz isso. Ele estimula. Uma situação como nós estamos vivendo no Brasil hoje, a questão da política, né? Essa instabilidade política,
Daí pressão para cá, pressão para lá, polarização para cá, para lá. De certa maneira, eu sinto que há um clima muito tenso no ar. E clima tenso, a gente sabe que ele também está, de certa maneira, pontificado de estresses, né? Isso aí provoca estresse nas pessoas? Provoca estresse. Vários fatores ultimamente. Período de pandemia é um período que gerou muito estresse. As pessoas dizem, caiu o cabelo, aconteceu isso, eu engordei excessivamente. Uma por ficar um pouco mais parado, mas principalmente porque gerou uma situação onde o organismo está sendo bombardeado com informações preocupantes, com situações de estresse e, consequentemente, em função disso, ele reage. Como? Produzindo aquilo que ele sabe produzir, uma energia de estoque, que é a própria gordura. A partir daí, a gente trabalha em função de querer emagrecer. Para isso, tem que fazer atividade física. É bom? É bom. Ajuda a regular o cortisol. Mas quer ver uma situação? Outro dia, na academia, eu observei que o pessoal estava fazendo fila para usar um determinado aparelho. Se começa a fazer fila para qualquer coisa, gera uma situação de estresse. Então, isso eu digo para a pessoa, vai para uma academia fazer exercício para regular. Nem sempre, às vezes está agravando mais. Então, por isso, hoje é uma preferência de trabalhar com substâncias injetáveis, onde a gente consegue fazer um trabalho a nível metabólico, a nível fisiológico e regular o organismo. Com isso, a gente consegue acalmar a mente, né? Tirar um pouco da ansiedade que leva a esse estresse também e consegue regular as funções do organismo para que ele consiga agir melhor. Nós vivemos no mundo da informação. Quem fala isso aqui é um jornalista que tem já 51 anos de atividade profissional em todas as áreas da economia, da comunicação. E nós sabemos que muitas vezes, quando você liga a televisão em certos canais, certos programas, eles acabam te trazendo um nível de estresse, seja pelo que está passando, seja por aquilo que a informação está trazendo do ponto de vista de perspectiva e situação que acaba atingindo a emoção das pessoas. Eu acho que seria o caso até de uma pessoa que se sinta assim, ela, de certa maneira, evitar esse tipo de estresse, né? Evitar estar diante dessas coisas que acabam trazendo estresse. Quer ver um detalhe que eu observei também? Pode observar isso nos horários de refeições. Pode ver. Aí coloca na notícia. Quer saber o que está acontecendo no mundo. Tem emissoras que trabalham essencialmente, posso dizer assim, em cima de tragédias e problemas, e complicações, e assassinato, coisas ruins, energias ruins na hora que a pessoa está se alimentando. Ela está fazendo o quê? Ingerindo tanto o alimento quanto aquela informação ruim. Isso causa níveis de estresse, porque inconscientemente vai ser armazenado. Vai ser armazenado e vai causar algum distúrbio de alguma maneira. Eu acho que as pessoas têm, né, como fazer isso. Eu, por exemplo, assim, eu gosto muito de ler, a minha vida sempre foi de leitura e tal, e eu raramente vejo essas informações, até porque a gente sabe que determinados canais, o que eles fazem, né, quer dizer, essa é a forma da massificação da informação, né? Isso. E isso aí, a semiologia já falava sobre essas coisas todas aí. Então a gente tem que evitar, eu acho que cabe à própria pessoa, né, evitar estar exposta a este nível de bombardeamento de fatores que podem acabar trazendo um estresse mais elevado. Exatamente. Mas se a gente for analisar, muitos não têm muito essa percepção, né? E até se interessam mais por aquele tipo de notícia que outros. O cara quer ver, gosta de ouvir isso aí, né? Vou ouvir uma música, vou ler um livro, um bom livro, vou exercitar, vou relaxar minha mente. Não, a pessoa quer informações. Tá tendo isso, tendo aquilo. E outra, eu já peguei situações de as pessoas estarem com medo de sair, de ter a sua atividade, porque pelo excesso de informações de bandidos, assaltos e tragédias e crimes, a pessoa imagina que aquilo vai acontecer. Então, imagina o grau de comprometimento a nível mental que essa pessoa fica, né? Porque é muita informação que ela assimilou e ela não teve oportunidade ou não buscou oportunidade de lidar com outras informações que fossem mais relevantes, mais
informativas ou até de aprendizado, ao E invés menos de agressivas ficar do só, ponto de vista emocional, né? E na realidade, até eu estive vendo artigo que comenta isso, que na realidade o apelo por esse tipo de notícia é em função de as pessoas se interessarem mais por essas informações do que informações mais úteis, digamos assim. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, meu povo, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Você pode até perecer também por muito conhecimento, por muita informação que não se adapta, que se traz esse tipo de coisa. Né? Eu acho que a questão, como o senhor falou, eu acho que a questão está pessoal. Você decidir, olha, que eu não quero ver isso porque isso me faz mal. Isso. Né? E às vezes eu penso assim, como a gente é de muita informação e trabalha isso, digo assim, poxa, eu até gostaria de não ter essa informação, né? Quer dizer, quanto mais informação tu tens, mais frustrado tu acaba ficando porque tu não tem a capacidade de mudar o quadro. Né? Exatamente. O que acontece? Por exemplo, agora a Copa do Mundo. Tem muitas pessoas que se estressam. O Brasil vai jogar, nós estamos gravando no dia do Jogo do Brasil. O pessoal já está estressado, aqueles que são muito chegados ao futebol. Isso é uma coisa que o cara podia administrar melhor, né? Não, vai além isso ainda, né? Aí eles olham um jogo onde a Argentina é forte, candidata, e perde. Aí olha, a Alemanha chegou, perdeu. Qual é a ideia que fica? Gera um grau de ansiedade, de preocupação. Como vai ser o Jogo do Brasil? Ele não pensa que a França ganhou. Exatamente. Não pensa. França, Espanha, negativo, eu vou, tem mais impacto. Exatamente. Doutor, tudo impacta internamente. Com certeza. Nós aqui temos que escolher, tem que ser seletivo nesse caso. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, sempre muito esclarecedora, muito bom, parabéns. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico à disposição. Assim que com certeza. Aliás, nós terminando o programa essa semana. Você, muito obrigado pela sua audiência, pela fidelidade. E até a semana que vem com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.